Se estivesse viva, ela teria completado 100 anos no dia 10 de dezembro de 2020. Sua obra mudou para sempre a história da literatura brasileira pela forma ousada com que se entregou à nossa língua escrita. Eu estou falando de Clarice Lispector, uma escritora que rejeitou classificações e que fazia questão de desfrutar da liberdade de escrever à sua maneira e quando bem quisesse. Uma mulher que preenchia a vida com palavras e silêncio, mas um silêncio carregado de completude. Saudações literárias! Tudo bem? Seja bem-vindo à sala de leitura da Boa Books, a livraria mundial em português. Antes da gente penetrar no universo clariciano, eu gostaria de te convidar para você se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação. Assim você fica por dentro de todas as novidades que rolam por aqui. Clarice Lispector e sua obra são como duas faces de uma mesma moeda. A gente só entende uma face se olhar a outra. Uma só tem sentido se associada à outra. É claro que todo escritor, de certa forma, impregna a sua narrativa com experiências pessoais. Isso é inevitável. Mas alguns escritores vão além, usam a literatura para exorcizar os seus medos, extravasar a sua alma perturbada, para buscar um encontro com si mesmo. Clarice parece pertencer a essa turma aí. Ela era considerada estranha por pessoas que a conheceram. Ela própria se achava estranha. Alguém de enxutas palavras, reclusa e que se desvia dos padrões. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Clarice Lispector se considerava pernambucana, embora tenha nascido na Ucrânia em 1920. Mas ela não teve nem tempo de estabelecer algum laço afetivo por lá. Sua família, de origem judia, resolveu deixar a região quando Clarice ainda era muito pequena e imigrar para o Brasil por conta da perseguição religiosa. Primeiro, eles passaram por Maceió, depois Recife e finalmente Rio de Janeiro, onde Clarice chegou quando era adolescente. Em 1939, Clarice iniciou a faculdade de Direito e foi lá que ela conheceu o carioca Mauri Gurgel Valente, que de colega de faculdade se tornou seu marido em 1943. No mesmo ano em que se casou, Clarice publicou seu romance de estreia, Perto do Coração Selvagem, que causou frisson pela narrativa inovadora, que já carregava aquele estranhamento poético que seria uma marca registrada de sua obra. O marido de Clarice era diplomata e, ao assumir o seu primeiro cargo no exterior, ela teve de deixar o Brasil para acompanhá-lo. E assim, pelos 15 anos seguintes, Clarice viveu em trânsito, morando em países como Itália, Suíça e Estados Unidos. Foi no exterior que ela teve os seus 2 filhos, Pedro e Paulo, e que também publicou parte de sua obra. Em 1959, Clarice se divorciou e se estabeleceu definitivamente no Rio de Janeiro, onde seguiu escrevendo e publicando suas obras. Ao longo de sua vida, ela produziu romances, crônicas, contos, ensaios, livros infantis e também se dedicou ao jornalismo, atuando em diversos jornais cariocas. E você sabia que ela também pintava? Isso mesmo, pinturas que, assim como a literatura, refletiam a sua alma poética e inquieta. O texto de Clarice gera no seu leitor justamente uma inquietação peculiar. Ela parte de personagens comuns, lugares despretensiosos, situações corriqueiras, para nos tirar do conforto. E quando a gente se dá conta, já está plenamente envolvido no texto dela, sofrendo, se angustiando, se questionando. Em Clarice, o motivo do conflito, esse conflito capaz de gerar em nós tanta aflição, pode surgir de um objeto, de uma planta, de um gesto, de uma palavra. Pois é, simples assim. E por falar em palavras, Clarice ousou conectar palavras aparentemente antagônicas, inusitadas. E adivinhe o efeito? Um lindo estranhamento. Faz sentido para você afirmar que o mundo era tão rico
que apodrecia. Ela amava o nojo. Seu coração se enchia com a pior vontade de viver. Respirou todo o jardim com insatisfação e felicidade. E o que seria uma sagrada cólera, um verde preguiçoso, um hálito infeliz? Na obra desta autora faz sentido. Afinal, o que somos nós, senão um misto de contradições inexprimíveis? Inexprimíveis não para Clarice, que ousou penetrar na intimidade dos seus personagens, sempre com um olhar fresco, de surpresa, de encantamento, como se visse as coisas pela primeira vez. E é assim que ela revela as nossas faces, os nossos sentimentos mais caros e genuínos: o amor, o ódio, a felicidade, a loucura, a amizade, a paixão. Nem sempre é um encontro agradável, mas quem disse que a autora tinha a intenção de agradar alguém? Inclusive, outro traço que une a escritora à sua obra foi o fato de Clarice ter dado vida a personagens mulheres deslocadas, pouco à vontade com si mesmas, assim como ela própria se sentia. Em 1966, Clarice sofreu um grave acidente. O quarto onde ela dormia pegou fogo por conta de um cigarro esquecido aceso. Esse acidente, ocorrido dentro do seu apartamento, quase imobilizou a sua mão direita, que nunca se recuperou plenamente, sem contar as demais queimaduras por outras partes do corpo. Mas talvez a maior sequela tenha sido o abalo psicológico que ela sofreu. Após o episódio, a escritora se tornou mais reclusa e começou a apresentar um quadro depressivo. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. É muito duro o período entre um trabalho e outro. E ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Ao longo deste vídeo, você assistiu a alguns trechos da única entrevista que Clarice concedeu a uma televisão brasileira. Foi uma entrevista à TV Cultura em fevereiro de 1977, 10 meses antes da sua morte. Nessa entrevista, a gente percebe a aura melancólica de uma mulher de alma inquieta, tímida e ousada, como ela mesma se define, de respostas curtas, objetivas e com aquela mudez que era a sua última palavra, parafraseando novamente a autora. No dia 9 de dezembro daquele mesmo ano de 1977, um dia antes de completar 57 anos, Clarice morreu em decorrência de um câncer de ovário. 2 meses antes de sua partida, ela publicou o seu último romance, A Hora da Estrela, que mais tarde se tornaria uma de suas histórias mais famosas. Concorda comigo que foi um belo presente de despedida? Como se a hora de Clarice tivesse chegado, mas sem a necessidade de se apagar o brilho da estrela. E é isso, meu querido leitor. Um beijo e até a próxima. Tchau!